Veja no ICL Notícias, segunda edição. Justiça para Marielle. Primeira turma do STF começa julgamento e deve condenar irmãos Brazão por unanimidade. Fim dos super salários? Fachin, Mota e Alcolumbre discutem regra de transição para pagamentos acima do teto. Ódio aos trabalhadores. Presidentes do PL e do União Brasil prometem a empresários barrar o fim da escala 6x1. Não é não! Paulo Guedes e Campos Neto recusam convite para compor campanha e possível governo de Flávio Bolsonaro. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais. Então, você seja bem-vindo nesta terça-feira, dia 24 de fevereiro de 2026. Ao meu lado, na nossa redação de São Paulo, já tem o meu companheiro diário. Opa! Sempre junto todas as tardes. Boa tarde, querida. Boa tarde para toda essa audiência aí que vai lá do Oiapoque ao Chuí. Aliás, contem pra gente de onde vocês estão nos assistindo, que a gente está de olho aqui no nosso chat. Vem muita gente do Nordeste sempre. Sempre, tô de olho. Isso é uma glória, que lindo. É isso aí, manda sua mensagem e também aciona sempre o sininho para receber o aviso de que o ICL Notícias está começando com a nossa programação e assina, lógico, dá o seu like, o fortalecimento aqui pela nossa comunidade do nosso jornalismo independente. Em Brasília, nossa Heloísa Vilela está a postos acompanhando hoje um julgamento que é histórico. Elo, boa tarde para você. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Chico. Um julgamento que a gente espera por ele há 8 anos, né, Gabi? O julgamento dos mandantes do assassinato da vereadora a Marielle Franco. E é um dia super importante porque esse caso junta tudo, não é? Política, milícia, interesses econômicos e um Rio de Janeiro que está sob o jugo de todo esse jogo. Então, a grande esperança é não só fazer justiça, mas também que isso marque uma possível virada, porque não é possível o Rio de Janeiro continuar nas mãos de todo esse imbróglio, né, desse tudo junto e misturado aí que se formou na política do Rio de Janeiro. É o que a gente espera, Chico. Como a Elo disse aqui, primeira turma do STF está julgando hoje os mandantes desse caso. Ontem falamos um pouco sobre isso, como é que seria esse rito. A Elo acompanhou ali de perto os mandantes do assassinato da Marielle Franco, da vereadora, e também do motorista, o Anderson Gomes. E a tendência, segundo a apuração aqui do ICL, é de unanimidade nessa condenação desses acusados. E a nossa equipe preparou uma tela para saber quem está no banco dos réus, como a gente diz no jargão. Então tem o Domingos Brazão, à sua esquerda, ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, e o Chiquinho Brazão, ex-deputado federal, os dois irmãos que são acusados de encomendar o homicídio, os mandantes, portanto. Depois, na sequência, vem o Rivaldo Barbosa, falamos dele aqui também ontem, né, Chico, o delegado. Esse faz um papel covarde, sabe? Afaga a família durante o dia, à noite estava reunido com essa milícia nesse assassinato cruel. Exatamente, ele é indicado como um mentor intelectual. Depois, na tela, você ainda acompanha comigo, tem o ex-policial militar, o Ronald Paulo de Alves, que teria monitorado a rotina da vereadora Marielle. E, por último, o ex-assessor do Domingos Brazão, o Robson Calixto Fonseca, que teria ajudado a ocultar a arma do crime e de integrar também o núcleo financeiro desse grupo.
Para a gente voltar a conversar, Elo, eu queria antes chamar uma palavra da Mônica Benício, a viúva da Marielle, falando sobre a punição para esses responsáveis, não só para dar uma resposta para a família, mas para a democracia brasileira. Vamos assistir. O caso da Marielle é um caso emblemático, porque ele mostra para a gente uma estrutura que se relaciona intimamente um mundo obscuro entre a política, a polícia e o crime organizado no nosso país. A Aniele diz, assim como a Agatha, que esse é um momento muito importante, muito emblemático para nós, para a nossa democracia, para nós familiares, mas sobretudo para que a verdadeira justiça por Marielle Anderson seja feita. É uma fala muito parecida com a da ministra Aniele Franco ontem, em entrevista aqui na UN2, né, Elo? Exatamente, é o que também falou comigo hoje o Freixo, quando saiu no intervalo do almoço, é também o que disseram os deputados Chico Alencar e Tarcísio Mota. Então é uma preocupação muito grande de todos os políticos cariocas que a gente consiga, com esse caso, dar um pontapé inicial que seja para começar a separar, acabar, como se diz, com esse ecossistema onde a milícia está cada vez mais influente, participando ativamente da política. Não pode, isso tem que acabar, a gente tem que dar um jeito. Agora, Gabi e Chico, o dia começou às 9 da manhã, houve a leitura da acusação, houve o relatório do Alexandre de Moraes, houve a fala de todos os advogados das vítimas e agora a gente está terminando os advogados de defesa. Só falta a defesa do Robson Calixto. É o último que falta falar e foi bizarra a defesa que fez o advogado do Chiquinho Brazão. Foi algo realmente inacreditável. Ele chegou a dizer que como assim que Rio das Pedras era um curral eleitoral dos Brazão se o Freixo teve voto lá? Que é uma argumentação estapafúrdia. Claro que o Freixo teve voto lá, claro que Marielle teve voto lá, porque é uma população que vive sob o jugo dessas milícias e tem vontade de não ficar sob o jugo dessas milícias. Então é claro que tem gente que vota neles lá, como se... Agora, eles não podiam entrar lá para fazer campanha. Esse é o ponto, porque o território é controlado pela milícia ligada aos irmãos Brazão. Não, essa história, esse julgamento, eu nem tenho ele como esperança de mudança do Rio de Janeiro. Eu tenho como uma coisa muito importante para mostrar, pelo menos para a população e para quem quer continuar aliada a milicianos, ao bolsonarismo e etc., saber o que está fazendo. Juro que eu não tenho esperança que vá alterar nada no Rio de Janeiro, porque está muito contaminado. Você fala de política, você está falando de milícia. Você fala de milícia, você está falando de bolsonarismo. É tudo junto. Você pega aí, se você andar 2 casas, você chega no Fabrício Queiroz. Você pega aí, se andar 4 casas, você chega no gabinete do Flávio Bolsonaro na Assembleia, onde se reunia esse povo todo, onde estavam personagens do escritório do crime. Então, é a mesma coisa. Não tenho esperança de grandes mudanças políticas, mas pelo menos você vai mostrar, olha, houve julgamento, vai ter punição e vocês decidem. Querem continuar aliada a essa gente? Sabe, fica mais explícito o jogo para todo mundo. É isso, a gente tem imagens ao vivo. Faxina que é necessário uma faxina grande demais, né, Chico? A faxina é enorme, né? Então é difícil mesmo. Exatamente. Enquanto você falava, Chico, tinha ali, apareciam imagens do julgamento, elas são ao vivo aqui para quem nos acompanha. A gente pode até trazer um trechinho aqui para o pessoal ter uma ideia do que está acontecendo por lá. A gente já volta a conversar. Vamos subir o som rapidinho. Terceiro para levantar o telefone de alguém, o endereço de alguém? Muito bem. Lá em janeiro de 17, isto consta, página 190 do relatório da Polícia Federal, diz o seguinte, abre aspas, afora as consultas ligadas a Marielle Franco, e o senhor Rony Lessa fez 2 dias antes do homicídio consulta nesse sistema para levantar o endereço da Marielle e da filha dela. Foram detalhados na informação da polícia, foram realizadas 2 pesquisas pelo CPF,
de Isadora Peixoto de Oliveira Freixo, filha de Marcelo Freixo, em janeiro de 2017, 4 pelo CPF de Renato 5, em julho de 2012, outubro de 2013, março de 2015, março de 18. O Rony Lessa pesquisou o ex-vereador Renato 5 em março de 2018. Fala agora o advogado do Domingos Brazão, o Roberto Neto. Você ouviu um trechinho aqui na tela do ICL Notícias. Eu também queria trazer uma fala mais cedo do ministro Alexandre de Moraes. Ele é relator nesse caso na primeira turma e ele disse que não tem dúvida de que os irmãos Brazão são os mandantes desse crime. Temos o trecho também dessa fala dele, citando até um parecer da PGR para endossar a declaração premiada, a delação, melhor dizendo, né? A delação premiada do Rony Lessa e apontando a motivação desses assassinatos. Vamos assistir esse trecho dessa fala do Alexandre de Moraes. Em razão de sua atuação, Marielle se tornou, em síntese, a principal opositora e o mais ativo símbolo da resistência aos interesses econômicos dos irmãos. Matá-la, disse a Procuradoria-Geral da República, matá-la serviria a dois propósitos, a saber, o de eliminar a oposição política que personificava e o de dissuadir outros integrantes do grupo de oposição a imitar-lhe a postura. Lu, essa fala, justamente agora a gente viu falar um dos advogados, né, de um dos irmãos Brazão, Domingos Brazão. É, um dos dois, né? Porque o primeiro advogado falou a primeira meia hora e agora esse segundo está falando a segunda meia hora. Mas nesse ponto que vocês separaram, o ministro Alexandre de Moraes toca no ponto crucial, que foi exatamente isso. Marielle teve apenas 2 anos de atuação política antes de ser assassinada. E ela teve uma atuação muito firme justamente nessa área da especulação imobiliária, da grilagem de terras no Rio de Janeiro e atuando junto às comunidades que são vítimas dessa atuação dos irmãos Brazão. Então, a ideia era fazer com que ninguém mais na oposição ousasse desafiar os irmãos. E foi justamente um dos principais motivos do assassinato da vereadora. Agora, também foi dito uma coisa aqui que a gente já sabia, mas é chocante a gente ouvir isso ao vivo e a cores, que o objetivo deles, em primeiro lugar, era assassinar o Marcelo Freixo. Mas como eles acharam que seria problema demais, então decidiram matar a Marielle, porque eram 2 pedras no sapato com certeza, mas acharam que matando ela já seria suficiente para assustar toda a oposição. Isso é que é política, né? Temos um adversário aí, alguém que complica a nossa vida, atrapalha nossas negociatas, atrapalha a nossa picaretagem com os terrenos do Rio de Janeiro. Vamos matar. É muito didático, né? Eliminar. Sobre como as coisas funcionam. Eliminar o adversário político, eliminar, não é, vamos chamar para um debate, vamos apresentar um projeto na Assembleia para combater essa história, vamos ganhar no voto. Não, vamos eliminar. Não por acaso o mesmo verbo que estava no caso do 8 de janeiro. Vamos eliminar o Lula, o Alexandre de Moraes e o vice Alckmin. O verbo é o mesmo, por isso que eu ligo muito a milícia e essa gente ao bolsonarismo. No Rio, elas se misturam. Pegue os bandidos que o Flávio Bolsonaro colocou medalha no peito. Sim, condecorou, né? Condecorou todos esses personagens aí. Então, não dá para separar bolsonarismo desse crime. Não no sentido de levar personagens da família Bolsonaro para o banco dos réus. Mas no sentido político, eles são muito ligados. Eles estão nesse julgamento de alguma forma. É a turma que defende a necropolítica, é a turma que defende os assassinatos da ditadura, é a turma que defende a violência em todas as esferas que você olhar. Para esse grupo ideológico radical, é isso que eles defendem. Você tem toda a razão de relacionar essas coisas, Chico.
Exato, e é sempre bom a gente lembrar quem ele condecorou e que o Marcelo Freixo é um grande entendedor dessa história. Ele já deu várias entrevistas, até porque, infelizmente, tem muita experiência com essa questão das milícias, porque a família dele já foi vítima também, e ele presidiu, né, uma CPI muito séria a respeito das milícias no Rio de Janeiro. Agora, sobre as condecorações, só para a gente se lembrar aqui muito rapidamente, né, do Flávio Bolsonaro condecorando, por exemplo, o Adriano da Nóbrega, que foi morto no passado, um miliciano que ficou muito conhecido por conta desses casos. O Flávio já homenageou pelo menos 23 policiais e militares. Uma matéria da Piauí a respeito disso traz todos os bastidores dessas histórias. Agora, eu queria trazer aqui uma fala justamente do presidente da Embratur, o ex-deputado Marcelo Freixo, que tem muita bagagem para falar a respeito disso. A gente separou um trecho da fala dele num dia como hoje também, muito importante. Vamos assistir. Então não é só um homicídio ou um caso de homicídio isolado. Você está falando de um projeto de poder no Rio de Janeiro, vitorioso politicamente no Rio de Janeiro, que não representa qualquer segmento da sociedade, representa o crime organizado. Então o julgamento da Marielle é um julgamento contra o crime organizado. O Marcelo Freixo, que era amigo pessoal da Marielle e também trabalhou com ela lado a lado na política. Ela foi assessora dele, enfim, teve uma formação na política muito importante junto com o Freixo, né, Lu? Exatamente, então. E ela atuou com ele nessa CPI, né? Então, exatamente. Então, ela já era vista como um problema futuro, mas o Freixo era um alvo muito sério desses milicianos. Porém, como eu disse, eles acharam que ia ser muito complicado assassinar o Freixo. Olha o que a gente está discutindo. Um cara estava lá, representante eleito, o outro foi parar no Tribunal de Contas. Estavam sentados discutindo, vamos matar ele ou não vamos matar ele? Ele anda com muita segurança, acho que vai ser complicado, então vamos matar a Marielle. Olha o que né, que a gente está discutindo. É inacreditável, é assim, tão absurdo, tão abjeto, que chega a ser inacreditável. É uma podridão, né? É podre demais, né? Pelo que universo louco. Esse julgamento vai continuar, nós vamos acompanhar aqui no ICL, trazer esses desdobramentos todos, não só no Desperta, no N1, mas também aqui no N2. Aliás, Elu está acompanhando de perto lá em Brasília. Eu quero trazer um outro assunto aqui, Elu, que até é o tema, vamos dizer assim, da nossa imagem principal da chamada do ICL Notícias segunda edição, que é uma coisa, assim, impressionante. Mas vamos entrar nessa história, né? Manchete do nosso site, PL, Partido Liberal e União Brasil articulam no Congresso para barrar o fim da escala 6x1. Vamos entender a história. São os presidentes dos maiores partidos do Congresso que a gente está falando aqui, tá, pessoal? O Valdemar Costa Neto, do PL, e o Antônio Rueda, do União Brasil. Eles disseram a empresários aqui em São Paulo que vão articular para impedir o avanço da PEC que prevê o fim da escala 6x1. Me lembrou, a gente já vai falar sobre isso, Chico, mas me lembrou um outro personagem do Centrão também, que esteve reunido ali com empresários, com a Faria Lima, para defender. Me lembra de alguma forma crime de encomenda também. Esses caras estão. É para eles que esse mercado encomenda coisa desse tipo. Isso é crime de encomenda contra o trabalhador. É a mesma coisa. Saímos do crime do Rio, é outro tipo de crime, mas onde é que eles estavam? Eles estavam num jantar, com esses dois, né, os presidentes dos dois partidos, com empresários, um jantar que foi promovido pelo Grupo Esfera. E aí eu vou abrir aspas, pessoal, porque eu vou colocar nas palavras deles o que cada um disse. Então, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, abre aspas, difícil um cidadão que é candidato a deputado federal e senador votar contra. Nós temos que trabalhar para não deixar votar de jeito nenhum. O que nós pretendemos fazer? Trabalhar com o presidente da Câmara e segurar isso aí na CCJ. É onde vai ser a guerra, fecha aspas. Já vou ler o do Antônio Rueda também, presidente do União Brasil, para a gente discutir tudo aqui de uma vez. Então, vamos lá. Abre aspas. Isso vai ser um desatino para a economia. É inflação na veia. Eu defendo uma posição junto com o Valdemar de que a gente possa construir uma blindagem dentro das comissões
principalmente na CCJ, para poder ir barrigando isso, fecha aspas. São muitas camadas aqui, né? Agora, parece aquelas manchetes. Olha o que eles vendem. Eles vendem atravancar o caminho disso já de cara, porque nenhum deputado, mesmo os deputados comandados por eles, não vão ter coragem de enfrentar cara a cara os trabalhadores, vão fazer igual aquele jogador argentino que bota a camisa assim para ser racista. Então, eles querem atravancar o caminho antes. Isso. Querem resolver antes, tirar de pauta antes. Então, essa é a tramóia que eles estão combinando. Elo. E eu não sei se serão vencedores, viu, Chico? Porque a disposição que a gente vê no Congresso é realmente de votar essa matéria, a não ser os mais radicais, os bolsonaristas mais radicais, talvez sigam aí as ordens do Valdemar, mas a intenção da grande maioria, claro, é ano eleitoral, ninguém quer perder a oportunidade de votar numa matéria que vai dar voto para todo mundo. Eu não sei se o Hugo Mota vai travar isso aí, ele mandou direto para a CCJ e a matéria já está andando. Eles vão conseguir segurar isso na CCJ? Não sei. É uma incógnita, mas talvez não consigam. E aí eles têm toda a razão. Se chegar no plenário, dificilmente não passa. Dificilmente. Então vai ser uma guerra nos corredores das comissões. Mas eu acho que tem muita chance de passar. Ainda assim, apesar da vontade do Valdemar e do Rueda, que não é a vontade de todos os deputados e senadores do partido deles. Com certeza não é. Então vamos ver, vai ser uma briga boa de observar. E é importante a gente colocar todos os holofotes nisso, né, Elo? Importante a gente dar realmente as frases que foram ditas, porque eles estão se colocando contra o direito dos trabalhadores, né? E ainda dizendo, num ano de eleição muito difícil. Então, estão preocupados com eleger, né, com os seus candidatos nos respectivos partidos, mas os direitos dos trabalhadores, eles não querem, não é com isso, é óbvio que eles não estão preocupados com isso. Exatamente. E ainda evocaram aquelas manchetes, variar, né, Chico? Sim. Vai quebrar o Brasil, vai ser muito ruim para a economia, né? Que é igual a manchete do Globo, clássica. Para variar com mentira. Exato. E nos lembra aquela velha manchete do Globo, clássica, que sempre é reproduzida nas redes sociais, Exatamente. Dizendo que o 13º, ainda em 1960, ia quebrar o Brasil. Exatamente. É a mesma história. Agora, isso, Elo, é muito didático, né? Assim, se a população prestar atenção um segundo numa operação como essa, que é dois coronéis de partidos do Centrão que vêm se reunir em São Paulo com o dito mercado, no caso, mais o mercado financeiro, mas também parte do mercado de Fiesp, etc., vem se reunir para bolar, para tramar, né, uma ação de vetar uma melhoria na vida dos trabalhadores. Isso poderia ser tão simples, e poderia ser tão simples até a eleição, e lembrarem que não dá para votar em PL, que é contra mesmo qualquer ideia de melhorar a vida dos trabalhadores. Mas, infelizmente, a memória não segura até lá e acabam voltando numa desgraça dessa. Olha, eu só queria destacar duas coisas. Primeiro, a mentira de que isso é inflação na veia. Não é. Isso é atividade econômica, é mais gente trabalhando, mais gente com um pouquinho mais de tempo para gastar dinheiro. Então, vai ser muito bom para a economia. É isso que os estudos apontam. Agora, outra coisa importante é que são dois presidentes de partido e duas pessoas sem mandato. Eles não têm mandato, eles não estão exercendo nenhum mandato. Então, eles vão ter que discutir com quem está exercendo o mandato e que vai procurar voto agora no fim do ano. Então, essa conversa aí é um pouco curiosa e interessante. Agora, eles foram lá falar a quem eles devem tudo que tem, né? Porque eles foram falar com quem paga, não foram falar com quem vota, claro, com quem realmente, né, a massa de eleitores. E é uma coisa impressionante, né, Lu? Foi bom você falar isso, que é mentira, porque quando a gente pensa, por exemplo, a gente está falando aqui do fim da escala 6x1, então o trabalhador vai ter mais direito ao descanso, de ficar com a família e tal. E isso também é bom para a saúde mental dele. No ano passado, 2025, a gente teve
mais de 546 mil afastamentos por saúde mental. Isso só em 2025, que foi um número recorde. Então, isso é custo para as empresas também. Então, além de ser mentiroso, ainda é burro, né, esse argumento, porque, na verdade, as empresas têm mais gastos com os afastamentos dos trabalhadores. Isso só para puxar um dos fios, né, porque tem vários. Mas a questão da saúde mental tem sido uma epidemia. Muito né? grave, sim. Enfim, mas só para desconstruir aqui esse discurso que já não parava em pé sozinho, mas foi muito importante você descortinar isso, Elô. Exatamente, Gabi, não para em pé sozinho de jeito nenhum. Além da produtividade, eu acho que eu já falei isso aqui, né? Eu entrevistei uma pessoa que trabalha numa cadeia de restaurantes aqui de Brasília, que já faz isso, já adota a escala 5x2 e falou que todos os aspectos que você observar, houve melhoria. A relação dos garçons com os clientes, a produtividade, tudo melhorou nos restaurantes onde eles adotaram a escala 5x2. Então, realmente, é muita mentira que o Rueda teve coragem de falar hoje. Indo na contramão do mundo inteiro, né? E que muitas vezes eles evocam os outros países para dizer que é um avanço tecnológico. Por que não copiam? Sim, então, não querem nem saber disso. E o a que campanha, tem de bom, né? Exato. E a campanha na mídia disso, contra o fim da escala 6x1, fazia tempo, acho que só na reforma trabalhista eu tinha visto, na reforma trabalhista maldita do Temer, eu tinha visto algo parecido, assim. É um festival de matérias diárias, assim, e nas matérias só falam representantes dos patrões do capital. Não tem... Ali você não vê nenhuma organização sindical, ali você não vê nenhuma entidade que represente o trabalhador, ali você não vê nada, ninguém que vai ser beneficiado com o fim da 6x1 falando, só fala um lado. E são os representantes dos patrões retrógrados, viu, Chico? Sim, porque tem aqueles sim. que acham que a ideia é boa, que entendem muito bem para onde o vento está batendo no mundo e já não pensam assim. Então, ainda por cima, eles escolhem a dedo, né, quem vai falar. Então, é um horror. Isso, exatamente. Essa é uma pauta super importante, a gente está acompanhando muito de perto aqui no ICL. E, Elô, falando em pauta importante também, queria trazer ainda aqui uma questão relacionada ao Banco Master, né, do governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha, que está cada vez mais isolado politicamente. Ontem falamos sobre isso aqui no N2, né? Em relação justamente por questões ligadas até a essas investigações, né? E você tem mais apurações sobre, eventualmente, uma CPI que pode sair do papel? Exatamente. Gabi, hoje aconteceu uma coisa muito importante na Assembleia Legislativa. Um deputado que é considerado a liderança da direita, um deputado do PL, que se chama Thiago Manzoni, ele fez um discurso fortíssimo hoje, rompendo com o Ibanez. Ele é da base do governo do Ibanez, rompeu dizendo que eles foram todos traídos pelo governador por conta da tentativa que ele fez de colocar dinheiro no Banco Master e enganou todo mundo. Ele mandou um pedido de explicações para a Secretaria de Fazenda, disse que se a resposta não for satisfatória, ele vai assinar o pedido de CPI do Master no Distrito Federal. E falta só uma assinatura, já tem 7. Com 8 você pode abrir a CPI. Agora, vai depender do presidente da Assembleia. Porém, ele é visto como uma liderança da direita dentro da Assembleia. Então, se outros deputados o acompanharem, você tiver mais 4 votos, com 12 votos, é obrigatória a abertura da CPI. Então, o Ibanez fica ainda mais isolado do que já estava, porque você tem aí Bia Kicis e Michele que vão concorrer ao Senado, estão tirando ele de escanteio, jogando ele para fora da ideia de concorrer ao Senado, e agora dentro da Assembleia. E pode acontecer uma coisa muito interessante: haver abertura de uma CPI no Distrito Federal, enquanto na Câmara e no Senado Federal a enrolação continua, deputados e senadores continuam sentados em cima de um pedido de CPMI, já tem pedido lá, Hugo Mota não se pronuncia, ou seja, pode mais uma vez o Distrito Federal dar o pontapé inicial nesse processo e a gente finalmente ter uma CPI do Banco Master que vai ajudar a trazer à tona ainda mais detalhes dessa tramóia
que foi gigantesca, que a gente não tem ainda a dimensão exata. A gente só sabe que é muita gente nessa teia, né? Elô e Chico, vem por aí, então a Elô vai continuar acompanhando e trazer qualquer novidade aqui pra gente, inclusive sobre o julgamento da Marielle também, que vai continuar até amanhã, né, Elô, ali na primeira turma do STF. Obrigada, bom trabalho por aí em Brasília, querida. Tchau, pessoal, até amanhã. Até. Boa noite, querida. Obrigado. O Rodrigo Viana está chegando aqui na mesa redonda para conversar com a gente. Rodrigo, boa tarde. Boa tarde. Ô, Gabi, posso só falar rapidinho? Óbvio. Lançaram o Ibanez ao mar, né? O Homem bolsonarismo lançou 2 homens ao mar. Esperidião Amin em Santa Catarina. Ah, é verdade. Que fizeram uma chapa, agora vão fazer a chapa pura. E agora vão lançar o Ibanez, o que pode ser bom, porque lançando o Ibanez ao mar, vamos ver se finalmente a gente descobre qual é o segredo do Ibanez para ser poupado de todas as investigações, né? Ele foi poupado no 8 de janeiro, poupado no caso do Banco Master, tem que ser investigado, tomara que saia essa CPI. Mas é um movimento curioso, assim, do bolsonarismo apostando em chapas puras. E jogando a direita mais tradicional assim para escanteio. Eu acho que enfraquece muito, né, a ideia da candidatura do Flávio. Se você compara o que era esse bolsonarismo em 18, em 22, que era essa turma toda junta. Estava junto. Então, se sai um Ibanez que, mesmo com todo esse rolo aí nas costas, é um nome politicamente forte. Sim. No DF. Sim. Então, se eles vão rifando esses caciques regionais, acaba sendo uma excelente notícia para a candidatura do Lula. Vamos aguardar aí, né? Tem nos bastidores gente falando de pesquisa, esse jogo de nervos, né? De que vai aparecer o Flávio mais forte nas próximas pesquisas. Vamos ver, vamos aguardar. Vamos ver, mas o fato é que a coisa não está fácil ali nem dentro da família, né? Imagina não, eles estão brigando direto. É incrível isso, porque ele nas pesquisas aparece consolidado, mas não consegue se consolidar junto à elite política. Não consegue atrair nem o Paulo Guedes para ser o assessor econômico depois dele, a gente vai falar sobre isso também. Não só o Paulo Guedes, tem mais gente envolvida na história. Mas vamos lá. Até queria aproveitar que você está aqui, Rodrigo, para trazer um outro assunto relacionado aos penduricalhos, que é um negócio assim impressionante, gente, como se inventa coisa nesse país, né? Mas o presidente do STF, o ministro Edson Fachin, discutiu junto com os presidentes da Câmara, portanto, Hugo Mota, também do Senado, Davi Alcolumbre, a criação de uma regra de transição sobre o pagamento dos penduricalhos salariais no serviço público. Eu, assim, achei uma coisa... é ilegal. Impressionante. É ilegal. Mas para legalizar, tu vai ter uma fase de transição. Enquanto isso... Não, deixa, coitados, né, Chico? O pessoal ganha 150 mil por mês, de uma hora para outra você vai cortar para 50 mil. E o julgamento está previsto para acontecer amanhã, ao mesmo tempo. Te pegam cometendo um crime. Assim, no flagrante delito ali. Sabe que você é um fura-teto ingovernável. Aí te pegam em pleno crime. Em vez de te punir, dá mais uma chance aí. Mais uma chance para os meninos. Uma transição para o menino se ajeitar, para ele cometer mais 2, 3 crimes aqui, aí depois a gente conversa. Para acalmar tudo. Eles vão se consertar. Gente, que... Sem contar que, gente, qual é o recado que isso dá também para o ministro Flávio Dino? Eu queria entender qual é a lógica disso, porque o Flávio Dino foi quem restringiu o pagamento dos adicionais ali, a funcionalismo. Aí começou a gritaria em vários tribunais pelo Brasil. Isso. E o caso está na pauta para amanhã ser discutido no plenário do Supremo Tribunal Federal. E foi a decisão do Flávio Dino que foi tomada. Então, sim. O que vai ser decidido também no plenário? Que se o Brasil tivesse juízo, estava a essa altura todo mundo com o Flávio Dino. Pois é. Sim. É a medida mais importante que a gente tem, talvez, na década. Os tarados aí dos cortes fiscais deviam estar aplaudindo. Sim. Porque já estão falando numa nova reforma da Previdência. Veja, para controlar os gastos tem que fazer reforma da Previdência em cima do trabalhador mais pobre, não em cima dos militares que são privilegiados ainda na Previdência, que trabalham muito menos do que todos nós. Não em cima dos juízes e desembargadores, uma elite, né, do judiciário. Não estou falando do funcionário lá na base do fórum, estou falando de juiz, desembargador, que além de ganhar muito, tem esse monte de penduricalho e consegue aposentadoria pelo teto ainda, entendeu? Então é um negócio absurdo. E aí vem uma medida de tentar moralizar isso. Não, mas não pode ser de repente.
Deixa os caras viverem de forma nababesca mais um pouquinho. Mais um ano, 2 anos. Porque nós estamos falando de gente que ganha 100 mil, 150 mil reais por mês. Você viu o salário hoje desse desembargador no Rio Grande do Norte? Mais de 300 mil ele conseguiu em alguns meses. Em alguns meses. Aí, então, tem que cortar isso. Mas, coitados, eles ganham 100, 150, 200. Vai cortar só para 40 mil, 45 mil? Como é que eles vão viver, Gabi? Dá até pena, né? Pois é, tem gente que não consegue juntar isso uma vida inteira, né? Pois é, então... Rodrigo, é uma coisa assim, uma disparidade absurda. E o que eles acumularam ao longo dessa história com esse salário, com esse salário de 100 mil, 200 mil? Gente, tá bom. E eles não disseram o que vai ser essa regra de transição, né? Eles vão formular. Vão formular. Jogaram para cá, porque tem essa gritaria, o pessoal dos tribunais nos estados, Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, e outros, não gostou. O Flávio Dino quer fazer populismo em cima do nosso salário. Mas peraí, ele não está cortando o salário de fome, ele está dizendo, vocês podem continuar ganhando muito bem, só não pode furar o teto constitucional e cometer ilegalidade. Porque o juiz é o sujeito que põe na cadeia quem comete ilegalidade. Se ele parte de ter uma remuneração ilegal, tá tudo de ponta cabeça. Como é que nós vamos viver, gente? Tá um negócio assim impressionante. E aí fazer regra de transição para acabar com o penduricalho, eu acho que é um tapa na cara da sociedade brasileira. E hoje a gente... Enquanto tenta o Congresso não, né? Tô falando do presidente de 2 grandes partidos, o Rueda e o Valdemar Costa Neto, a gente falou aqui. Sim, você acabou de falar. Tramar contra o fim da escala 6x1. Quer dizer, para os trabalhadores nada. Só retirar de direitos, né, Rodrigo? Não, e hoje a gente trouxe no ICL Urgente essa notícia que também é chocante, que o próprio Brazão, esse que está sendo julgado no caso da Marielle, vocês estavam comentando aqui também, né, o caso da Marielle, o próprio Brazão, aquele que era do Tribunal de Contas, adivinha, ele ganhava um salário fura-teto. O Brazão... O do ex-conselheiro do Tribunal de Contas, Isso, porque eu confundo. Domingos Brazão... É o Domingos. O Domingos Brazão é do Tribunal de Contas do Estado. Ele ganhava acima do teto. Mas ganhava antes de ser preso? Não! Continuou ganhando acima do teto depois de preso. Como é que o cara dentro da cadeia está ganhando um salário, Gabi? Acusado de ser um mandante de um assassinato, não é qualquer crime. Então mistura penduricalho com o crime da Marielle. É um hospício. É um negócio impressionante. É um negócio assim, revoltante, na verdade. Não é revoltante. Revoltante. É revoltante mesmo. Rodrigo, antes da gente entrar aqui em outros assuntos que eu quero trazer, você tem um comentário que você queria trazer? Sim, eu queria trazer um comentário sobre economia, Chico. Acabou de sair hoje, é um destaque, sei que economia muita gente passa batido assim, mas eu acho da maior importância. Foi divulgado hoje o ranking das maiores empresas, maiores companhias, Gabi, da América Latina. E a Petrobras, a velha Petrobras... retomou a liderança, né? Retomou a liderança, passou o Mercado Livre, que é uma companhia de origem argentina, né? Sim. E a Petrobras voltou a ser a empresa mais valiosa da América Latina. Ou seja, tira Canadá e Estados Unidos. O que vale dinheiro mais nas Américas? Petrobras. Das 10 maiores empresas da América Latina, 5 são brasileiras. A única estatal, a única construída pelo Estado brasileiro é a Petrobras. Então é Petrobras, Itaú, BTG Pactual, impressionante, né? Que em alguns anos tem assaltado para cima das... Ascensão. Então, Petrobras, Itaú, BTG, Ambev, também é uma das maiores empresas, está na lista das 10 maiores empresas brasileiras. Mas eu chamaria atenção para isso, né? Que é uma empresa, assim, construída desde os anos 50. A Vale, que um dia foi estatal, está na lista também. Está na lista também. Esse eu considero o maior crime de todos os tempos no Brasil. Foi vendida pelo faturamento de 3 meses, né? 3 meses, assim. Você vende praticamente o subsolo brasileiro, você entrega, coisa que uma China da vida jamais faria isso. Aliás, virou China exatamente porque não vendeu esse tipo de coisa. Não rifou seu subsolo. Não se entregou a essa ideologia do liberalismo, né? E que era no auge ali do feitiço do consenso de Washington. Neoliberalismo na veia. A receita é: vendam tudo, seus bestas da América Latina. A gente vai comprar, vai ficar para o nosso país e vocês vão ser eternamente pobres. Mas eu acho que, de alguma maneira, tem alguma surpresa aí da Petrobras, porque muita gente fala, não, essas empresas são antigas, né, porque lidam com petróleo. Agora, os novos tempos comunicação, empresas financeiras, mas você roda, e a Petrobras é a maior empresa da América Latina. E outro crime, já que estamos falando hoje de crime à torta e à direito, você ter a maior empresa da América Latina, uma estatal, ela diminui o preço na saída dos combustíveis
e a máfia dos combustíveis não deixa aquilo chegar para quem está com seu carro e encosta num posto. É impressionante. Outro crime gigante que cometeram ao vender a BR Distribuidora. No governo do Bolsonaro, Paulo No Guedes. governo do Bolsonaro, o Paulo Guedes. Então você tem, já temos uma queda acumulada de mais de 30% nos combustíveis, a partir da Petrobras, não chega na ponta para o consumidor, porque os postos de combustíveis não deixam ser repassado essa queda nos preços. Só para citar mais um crime, que hoje é festival de crime aqui. A gente ainda vai falar mais sobre isso, Chico. Mas antes disso, pessoal, queria lembrar que nessa semana vamos falar de algo bom também, né? Por favor. A gente trouxe aqui agora essa notícia da Petrobras, Rodrigo. Essa semana a gente vai ter um lançamento aqui no ICL unindo tecnologia e educação. Então, a gente tem mais de 300 cursos aqui no ICL, com os nossos professores, pesquisadores. Então, pegando isso e deixando de uma maneira mais acessível, mais didática também, para as pessoas poderem acessar e consultar o Oráculo ICL. Então, os detalhes disso tudo você vai conferir no dia 26, também conhecido como quinta agora, às 8 horas da noite. Você pode ir em icln2.com.br e deixar seu e-mail que você recebe o aviso e todos os detalhes do que vem por aí. O Eduardo Moreira vai te explicar e a gente tem até um trechinho da fala dele, resumindo um pouco do que vem aí nessa quinta-feira. Então vamos assistir. Vamos lá. Extremismo, fake news, violência e impunidade. Tudo isso prospera onde o conhecimento não circula. Eles nascem da ignorância. E eu, o Oráculo ICL, existo para conectar as ideias de grandes pensadores, aprofundar saberes e trazer respostas para suas perguntas. O conhecimento que liberta está prestes a mudar de forma. Garanta sua vaga para me conhecer no dia 26 de fevereiro. Vem aí então, hein, gente? Quinta-feira agora. Tá chegando, tá chegando. Um spoilerzinho de como é que vai funcionar, né? Eu acho que já deu para entender um pouco, mas só na quinta o mistério será decifrado. É isso, gente. E dá uma respirada, porque a gente estava falando, né, de algo que vai ser bom, tecnologia, que você pode confiar e tal, porque são os professores do ICL. Mas vou ter que dar uma respirada aqui, porque o próximo assunto é difícil, gente. É muito difícil. Caso do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que investiga o desembargador que absolveu um homem de 35 anos da acusação de estupro de vulnerável contra uma menina de 12 anos. É o magistrado Magid Nawef Lawar, que também passou a ser acusado de abuso sexual. Vamos entender essa história. Ele absolveu um homem acusado de abuso sexual. Isso. Ele absolveu, não é isso? Essa é uma coisa. Outra coisa é essa acusação. De que ele mesmo também teria cometido abusos. Uma das denúncias vem do sobrinho dele, Rodrigo. Fez uma publicação nas redes sociais. A gente vai colocar aqui na tela. Então, ele tem uma publicação. À esquerda você vê a publicação ali na rede social do Instagram, citando Lacan, abre aspas, aquilo que o sujeito não pode falar, ele grita por todos os poros do seu ser, fecha aspas. E aí ele faz a denúncia na descrição dessa postagem, dizendo que ele tentou abusar sexualmente de mim quando eu tinha 14 anos, quando eu trabalhava para ele. O ato só não se consumou porque eu fugi. Infelizmente, eu não tenho vontade de desejar bom dia, porque estou sem dormir direito desde a notícia dessa absolvição do pedófilo, perdão. Até fiquei desnorteada, gente, com a história, porque realmente é difícil, né? Eu pensei na dor que isso poderia causar em vocês e até nele, na mãe dele, na esposa e nos filhos. Mas a dor da menina de 12 anos e de tantas outras crianças é mais forte, é mais importante nesse contexto. Essa decisão mostrou a face que só eu conheci e, mesmo assim, quis esconder e tentar apagar. E aí, nessa postagem, uma outra vítima ainda comentou. Uma outra vítima, né, se dizendo vítima do desembargador, se apresentou, reforçou também a denúncia. E aí gerou uma reação já, algumas parlamentares se pronunciaram a respeito disso, tem a deputada federal Duda Salabert, a Bela Gonçalves também, que é deputada estadual, elas dizem que receberam mais relatos de violência sexual contra o Lawar.
A gente tem a postagem da Duda Salaber nas redes sociais, aí na tela você vê. Recebi 4 denúncias de pessoas que afirmam ter sido vítimas de violência sexual do desembargador que inocentou o pedófilo de 35 anos que estuprou uma menina de 12. Diante da gravidade, acionei o MP e CNJ para apuração. A Bela Gonçalves, deputada estadual, disse que esteve em reunião com o presidente do TJ de Minas para denunciar e cobrar providências sobre o caso dessa menina vítima de violência por um homem de 35 e que foi instaurado um procedimento de investigação preliminar sobre a conduta desse desembargador. Eu vou chamar o nosso convidado para tentar entender quais são os rumos que essa história pode tomar a partir de agora, que é o advogado Clilton Guimarães. Ele é mestre e doutor em Direito pela USP. Doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço a vocês a possibilidade de estar falando sobre esse assunto, que é um assunto tocante e que tem envolvido toda a mídia e também todos aqueles que são operadores do direito nesse momento, estão de olhares postos também nessas questões que vão emergindo, né, em consonância com que os fatos vão aparecendo, né, semanalmente a respeito dessa matéria. Doutor Clilton, eu quero justamente te perguntar, para o começo de conversa, quais são os caminhos para apurar a conduta desse desembargador que podem ser tomados a partir de agora? Bem, a apuração de delitos praticados por um desembargador deve ser objeto de trabalho do próprio tribunal, inicialmente. Se não dele, excepcionalmente, do Conselho Nacional de Justiça. Do ponto de vista legal, cabe ao próprio tribunal, através de instrumentos próprios, porque a lei oferece aos juízes, assim como aos promotores, essa garantia, proceder à investigação de eventuais crimes e, claro, sempre se conta com o trabalho também policial, mas sob a regência da corte, né, dos seus órgãos próprios, né, de apuração, para que depois, em sendo o caso, o Ministério Público, em se apurando efetivamente a prática de algum delito, possa eventualmente tomar as medidas necessárias e submeter, né, o magistrado ao respectivo julgamento. Então, assim, o caminho vai ser CNJ, doutor, só para a gente entender, assim... O CNJ, até aqui, de certo modo, se imiscuiu na questão, o que ele raramente faz, porque inicialmente ele deixa essa matéria a cargo da própria Corte Regional, do próprio Tribunal de Justiça, não é? Porque, obviamente, aqueles que encabeçam a gestão de um tribunal devem ter a responsabilidade própria de tomar as providências, as medidas, etc. O CNJ apenas averigua, investiga, se imiscui nessas questões por meio da sua própria corregedoria, que hoje está nas mãos de um ministro muito sério, que tem feito um excelente trabalho, mas o CNJ só se imiscui nisso, em último caso, quando ele vê que há a necessidade de agir diante de uma eventual omissão. Não me parece ser exatamente o que tem ocorrido nesse caso, porque as instâncias normais, isto é, o próprio Tribunal de Justiça, tem cumprido o seu papel, até onde se sabe, até aqui. As notícias ainda são muito novas a respeito, mas até aqui o próprio tribunal tem se encarregado de também promover a sua investigação. Isto, aparentemente, é o que nós captamos aí das notícias que vêm a público, obviamente. Ótimo, doutor. Normalmente, assim, a sociedade tem visto nos últimos tempos uma situação que, a meu ver, é absurdo, que é juízes se encontrarem em casos como esse ou casos parecidos e o castigo total e final ser apenas uma aposentadoria precoce. Nesse caso, seria possível repetir esse verdadeiro rito que a gente assiste quase todo mês, doutor? Olha, a magistratura, em geral, e não só ela, também o Ministério Público, vale dizer, é uma instituição à qual eu pertenci por 30 anos, sendo promotor, procurador de justiça, etc.,
Então, é garantia, não é, própria da magistratura e do Ministério Público que a perda do cargo se dê apenas após a necessária ação apropriada perante o órgão próprio, no caso dos tribunais, os respectivos órgãos especiais, Corte Especial, no caso, por exemplo, do Superior Tribunal de Justiça. Então, é uma demanda própria após a apuração do fato para a perda do cargo. Até então, não é, o indivíduo fica subordinado àquele processo, e o que ocorre muitas vezes, e isso era usual mais antigamente, em lugar de uma apuração, se trocava a apuração por uma aposentadoria, compreendam bem. Não é? Mas, hoje, o que acontece é que raramente se vê isso. Há uma investigação, há uma apuração, há ações propostas para a perda do cargo. Não é? E essas ações, o que ocorre é que elas demoram muito tempo, às vezes anos, porque as provas vão ser repetidas, a necessidade do contraditório, dos recursos e de todas aquelas intercorrências que são muito habituais e normais nos processos. Você vai me perguntar, é correto isto? Né? Então, são garantias que sempre se colocou, ou se colocaram, ou foram postas em nome da proteção daquele que precisa de um nível de independência pessoal para poder agir, para poder atuar na sua missão com independência. Então, se os juízes, se os promotores ficassem expostos à possibilidade de uma demissão, por exemplo, ad nutum, sem justificativa, sem motivação, então eles não teriam a garantia necessária de independência para apreciar os casos que eles são submetidos a um julgamento sereno, tranquilo, etc. e tal. O que ocorre no caso presente é que essas justificativas envelheceram. A sociedade, de algum modo, evoluiu. A sociedade foi assumindo valores novos, o que é comum, o que é normal, e aquela ideia que antes perseverava, que era esta condição da magistratura naquele altar de respeitabilidade, e de uma desequiparação do cidadão comum para certos temas, isto hoje está sendo questionado. Ao nosso ver, até bem questionado, porque a necessidade de igualdade é também algo pelo que a sociedade reclama. Então, por que é que o cidadão comum não é igual ao magistrado? Em que se desequiparam? Por que se desequiparam? Essas justificativas de desequiparação fazem sentido no universo atual, ou elas têm sido, em lugar de uma garantia para decisões serenas, uma espécie de incentivo para a arbitrariedade, para o autoritarismo, para a desequiparação que o cidadão comum não consegue compreender. Convenhamos nós que se o cidadão comum não consegue compreender as instituições que lhe são caras e são imprescindíveis à sua vida em sociedade, é óbvio que ele há de reclamar, e hoje o que se questiona é isto, porque, obviamente, hoje há um debate mais aberto, mais franco sobre isso, sobre o porquê da desigualdade entre determinadas carreiras e o cidadão comum, o servidor público comum, aquele que também tem estabilidade, mas não necessariamente a esse nível ou a esse ponto. Então é bom que a sociedade debata isso, é muito bom que a imprensa traga isso a prumo, e discuta e debata, porque, obviamente, nós estamos evoluindo, e esse debate se faz necessário. Senão nós ficamos nessa realidade surda de um judiciário que se entrincheira em certas posições, numa autodefesa, e o cidadão comum não consegue compreender as razões e os porquês. Então, se há porquês, se há razões, essas razões que venham à mesa a julgamento daqueles que podem, efetivamente, com espírito crítico, analisá-las e ofertarem a sua opinião, o seu parecer, enfim, para a mudança ou não, conforme seja o caso. O que não pode haver um silêncio, um debate que não é debate, a ausência de um diálogo entre essas instituições e a própria sociedade civil. Isso é muito perigoso, ou seja, isso não é bom, não é razoável. Doutor, eu queria trazer também uma outra questão aqui,
porque o PT acionou o Supremo Tribunal Federal para barrar decisões judiciais que relativizem a proteção penal de crianças menores de 14 anos, né, em casos de estupro de vulnerável, portanto, que eu estou falando aqui. Nessa ação, o PT afirma que aceitar consentimento ou vínculo como justificativa para não punir o agressor coloca o peso da situação sobre a criança e diminui a responsabilidade do adulto. E o partido diz também que esse tipo de interpretação fere a Constituição, que determina que o Estado deve garantir proteção total às crianças. Eu queria te perguntar a respeito disso, até querendo saber sobre eventualmente um precedente muito perigoso que possa ter sido ampliado, porque não é a primeira decisão nesse sentido, mas me parece que esse caso chamou muito a atenção e está sendo muito discutido pela gravidade, né, do tamanho do que isso aconteceu. A gente teve, por exemplo, a imprensa trazendo declarações dessa criança dizendo: o meu namorado, né, o namorado é um homem de 35 anos, ele comprava cestas básicas para minha família, para minha mãe, para a gente ter uma ideia aqui da gravidade do que a gente está conversando. Mas em que medida decisões como essa podem legitimar o estupro de vulnerável, a violência sexual contra crianças e adolescentes, que normalmente acontecem em âmbitos familiares, né, em âmbitos seguros? O Gabi, e também só para completar, porque havia um entendimento, pelo menos eu, quando atuava ali na reportagem, no dia a dia, até cobrindo casos policiais também na rua, de que com menos de 14 anos se presume que relação sexual entre adulto e menor de 14 anos, se presume que há uma violência. Sim. Agora tem algumas decisões que relativizam isso, não vale mais essa barreira dos 14 anos. Como é que se explica isso para a sociedade? E o que acho que essa ação do PT é para que o STF diga, né, afinal, abaixo de 14 anos vai se presumir que é uma violência ou vai se admitir? Não, veja, não, houve consentimento, às vezes de uma criança de 12 anos com um homem de 40. Então, mas essa é a dúvida, essa é a questão que a Gabi trouxe aqui para o senhor, é isso. Muito bem. Veja só, os valores que a legislação estatutária, e eu me refiro ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma legislação dos anos 90, das melhores já produzidas, decorrência da Constituição de 88, do respectivo artigo 227, são valores que, inicialmente, vale dizer, não são assumidos pela sociedade integralmente, na sua inteireza. E nós já temos aí 30 anos de vida do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isto é bom que se diga, porque nessas 3 décadas, não é, o que tem havido é um esforço enorme dos operadores do direito, dos movimentos sociais, na tentativa de incutir na sociedade civil, né, nos seus estamentos principais, né, aqueles valores de intocabilidade, de intangibilidade da criança e do adolescente, particularmente, né, da criança em si. Logo, o que eu quero dizer é que há uma resistência de certos setores da sociedade à assunção desses valores. E isso contribui de uma maneira decisiva para decisões dessa natureza. Não quero dizer que este seja exatamente o caso, mas o fato é que esses valores ainda não se assentaram, ainda não se pode dizer que sejam consonantes com aquilo que a sociedade civil pensa. Então, aqui ou acolá, não só esses magistrados, mas como outras pessoas de outros setores da sociedade têm o mesmo desapreço por esse valor, pelos valores consagrados pelo Estatuto e pelos quais se luta há 30 anos. Logo, há uma luta ingente entre aqueles que defendem a legislação estatutária, como eu, por exemplo, e aqueles que não desejam que ela vingue, muito embora ela tenha avançado nesses últimos períodos. Muito bem, no caso do judiciário, o judiciário assimilou melhor, ou tem assimilado melhor, nas últimas décadas, esses valores e os tem defendido, né, à vista daquilo que a gente tem naturalmente percebido da jurisprudência de um modo geral. A súmula 593 do STJ, por exemplo, é uma testemunha clara, né, ou oferece um testemunho claro desse engajamento, digamos assim, do judiciário
na luta pela preservação, né, da intangibilidade da criança de um modo geral. O que se coloca, né, nesse caminho, todavia, é que há o problema da jurisdição. E aquele que exerce a jurisdição, e agora me reporto aos juízes, aos magistrados, etc., né, os que exercem a jurisdição têm aquilo que a gente poderia denominar de independência funcional diante do fato e da interpretação da lei e, obviamente, da adaptação da lei àquele fato concreto. Todo juiz, até por garantia constitucional, também é intangível na compreensão que ele tem da lei e na sua aplicação, o que se considera, vejam todos, né, uma garantia para o cidadão comum, porque ele o fará, supostamente, com independência, né, com autonomia, porque as suas decisões, no mérito, só podem ser eventualmente criticadas dentro do poder judiciário e não fora dele, ou podem ser discutidas e debatidas por intermédio de recursos, etc., no interior do judiciário, mas não fora dele, e a opinião que ele emite é uma opinião que, digamos assim, tem uma certa sacralidade, um certo nível de sacralidade. É por aí, obviamente, que passam, né, os valores pessoais, né, as questões morais próprias, a visão de mundo própria de cada magistrado, de cada juiz, e aí o caminho aberto à fragmentação daqueles princípios, né, que o direito e que a lei busca proteger. Nesse caso, por exemplo, vejam, o que os magistrados parecem dizer em sua própria defesa é que teria havido um distingue. O caso, né, em foco seria um caso que não se amoldaria, por assim dizer, perfeitamente, né, à lei, ao 217-A do Código Penal, nem tampouco à súmula 593, porque haveria uma particularidade assim assado, porque haveria um namoro, uma relação, aquela coisa toda. Isto é concebível do ponto de vista jurídico, é altamente criticável, né? Aí o que se vê é uma decisão absolutamente arbitrária, autoritária, né, e que tenta, digamos assim, encampar, né, uma antiga teoria do direito, que é a teoria normativa do fato, o fato posto, né, preside a relação e pouco importa o direito é, na verdade, o fato em si, a sua força própria, né, como há muito tempo dizia um autor bastante interessante a respeito desse assunto. Então, o cuidado aí é com a jurisdição. Até que ponto há um limite para que o juiz decida? Então, essa é, por exemplo, a grande questão que hoje setores muito relevantes da área jurídica, muito particularmente, por exemplo, Lênio Streck, que todos aqui devem conhecer, que é um jurista, foi meu colega de Ministério Público, ele era procurador de Justiça do Rio Grande do Sul, eu em São Paulo, mas o Lênio desenvolve um trabalho absolutamente complexo, mas muito esclarecedor a respeito, né, do exercício da jurisdição, da interpretação da lei, que não pode e não deve ficar a cargo daquilo que os juízes chamam, por exemplo, da sua própria solidão e do seu pensamento, né? Ou seja, um juiz é um agente público e o seu pensamento, a sua interpretação tem um óbice, tem um limite, o limite no texto da lei. E isso é obrigatório que se garanta, porque senão todos nós ficamos desarmados, porque cada qual tem os seus próprios valores, cada qual tem a sua própria mentalidade. E o que tem acontecido em tempos, né, que todos os senhores conhecem, eu não preciso esclarecer a pessoas tão esclarecidas, né, que a pós-modernidade afetou também o direito. Né? Então, o direito também não é mais aquela mesma coisa. Não é? Não há mais isso. E os tribunais e os magistrados se sentem na possibilidade de decidirem como pensam. Isso. O Lênio tem um livreto muito importante, muito interessante sobre isto. Não é? Então, quer dizer, nós precisamos tomar muito cuidado com isto. O CNJ, por exemplo, raramente se miscui no mérito das decisões dos magistrados.
assim como o CNMP não se imiscui no mérito das manifestações do Ministério Público. Mas nós temos uma Mas, nesse atualização caso- aqui, doutor, nós temos uma atualização aqui que o desembargador vai ter que responder não só pelas denúncias que estão sendo feitas, e aí ele tem todo o direito de se defender no caso de denúncia de assédio sexual, mas de impropriedades na própria conduta técnica dele como magistrado, não é isso, Pois Gabi? é, Rodrigo, uma reportagem aqui do UOL, né, que eles deram com exclusividade aqui, sobre o voto desse desembargador, relator desse caso, né, que absolveu esse homem de 35 anos, continha nessa decisão um prompt para uso de inteligência artificial. Então, tem um aspecto técnico ali, porque o UOL teve acesso à íntegra desse não só o UOL, viu, documento, Gabi? né? Estou vendo em vários lugares aqui. Também. Eu já tinha visto. Ele simplesmente usou inteligência artificial e isso aparece na decisão lá dentro. Ele deixou formulou no texto, na decisão dele, ele deixou uma pergunta ao ChatGPT que era, não é a pergunta, a sugestão, melhore esse parágrafo, por favor, sei lá, alguma coisa, uma ordem a uma inteligência artificial. E esqueceu de apagar, ficou essa orientação, esse diálogo com a inteligência artificial, ficou na redação final da decisão. Pois é, então a gente teve essa decisão aqui, tem alguns trechos mostrando justamente esse prompt que mostram, né, como o Chico estava citando aqui, um exemplo que é o mais didático de como que funciona quando a IA te devolve essa resposta. Isso é muito importante também, demanda que seja... Que é uma prática hoje, assim, tá? Assim, muita gente, juízes... a turma que faz muito parecer tem usado muito a inteligência artificial. O que aconteceu aí foi o pecadilho de esquecer a pergunta no texto, né, doutor? Aqui está escrito, aqui achei exatamente o trecho para dar especificamente. Ele diz o seguinte: agora melhore a exposição e fundamentação deste parágrafo, que é justamente o prompt que você deixa. Essa informação já era sabida há uns 4, 5 dias. Acho que talvez o repórter não... É isso. Mas já estava circulando já essa apuração desse esquecimento. E muita gente comentou, se eu não me engano, até o doutor Lênio Streck, que tem sido muito crítico a esse tipo de uso, sem zelo algum da inteligência artificial. Doutor. Pois é, a gente não podia deixar de trazer essa atualização aqui e a gente vai ter que seguir com a nossa programação, mas quero agradecer aqui o doutor Clilton Guimarães, que é mestre, doutor em Direito pela USP. Muito obrigada, doutor. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, doutor. Até a próxima. Obrigado a todos. Boa noite, muito obrigado, doutor. Boa noite, muito obrigado. Aqui o nosso Luiz Costa Pinto também já está a posto para conversar com a gente, mas antes disso, acho que a gente tem uma programação aí que está voltando, não é isso? Aqui para vocês me avisarem no ponto. É isso mesmo, hoje é dia de estreia da nova temporada do Precisamos Conversar. Opa, olha só, quero saber da pauta, que eu gosto muito. Aliás, achei muito providencial essa chamada justamente enquanto a gente estava tendo essa conversa aqui. Hoje teremos Juliana Baroni conversando com o nosso elenco sobre a passagem do Bad Bunny também pelo Brasil, a volta do orgulho latino em plena era Trump, o perverso prazer masculino em explorar mulheres em casos como o do Epstein, que é esse que é a da chamada, e também o machismo no futebol. Esses são os assuntos que você vai conferir hoje às 7h da noite. Eu estou querendo acompanhar. Tá quente, também. hein? Tá Não quente. tá fácil, mas realmente E essa manchete aí. pela imagem que está ali, a família Klein vai estar também na pauta, hein? Você viu ali? Porque são casos emblemáticos. Casos no né? Brasil, olha lá. Família Klein, né? Os donos da Casas Bahia, né? Que é um caso que teve até uma certa visibilidade, mas não como deveria, né? Depois sumiu total. Depois desaparece e as empresas continuam aí como aquele grande patrocinador do jornalismo brasileiro e nada acontece. É isso. É isso aí. Nós seguimos agora, conforme prometido, Luiz Costa Pinto está a postos para conversar com a gente nesta terça-feira. Lula, boa noite já, né? Bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Lula. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Gabi, Chico, a bancada preciosa do N2. Boa, garoto. Preciosa é a presença de Lula aqui já com a gente.
A gente vai trazer aqui assuntos relacionados ao escândalo do Master. E tem uma moderação da família Bolsonaro contra o ministro Dias Toffoli, que é uma dessas questões que a gente vem trazendo aqui no caso do Banco Master, né? O Flávio Bolsonaro é um dos que assinaram um pedido de impeachment contra o Toffoli, só que a ofensiva não foi muito além disso, né? O entorno do Flávio acredita que ele não deve entrar nessa briga contra o Supremo Tribunal Federal, mas tem outras coisas por trás, que é a apuração justamente do Luiz Costa Pinto, que ele vai detalhar aqui pra gente no N2. Lula. Gabi, o Flávio Bolsonaro deve muito ao Dias Toffoli. Ao Dias Toffoli, quando encarnava um outro personagem, presidente do Supremo Tribunal Federal, em 2018, 2019, né, até o comecinho de 2020, quando ele presidiu o STF e coincidiu com o início do governo Bolsonaro. E por quê? Porque o Dias Toffoli foi o responsável por colocar panos mornos nas investigações da rachadinha do Flávio Bolsonaro, da rachadinha do gabinete dele como deputado estadual no Rio de Janeiro, e que fazia lavagem de dinheiro por meio de uma franquia da Copenhagen, marca de chocolate, né? O Dias Toffoli também costurou por dentro das instituições, como presidente do Supremo Tribunal Federal, um apaziguamento de espíritos entre órgãos de Estado, como Polícia Federal, como o COAF, o Comitê de Investigação de Operações Financeiras, o COAF, que foi quem glosou a troca de patrimônio e os saques em dinheiro vivo que saíam das contas do Flávio Bolsonaro, dos funcionários do gabinete dele, né? No início do mandato do Bolsonaro presidente, né, houve um rompimento entre os investigadores internos, carreiras de Estado, da Receita Federal, do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, que integravam o COAF, do Banco Central, e o Dias Toffoli foi o responsável por organizar um entendimento interno que levasse o COAF para o Banco Central, ele estava no Ministério da Justiça, e aplacasse essa falta de entendimento interno no início do bolsonarismo como governo. Então, a dívida, o débito do Flávio Bolsonaro com o Dias Toffoli, ministro, operante, dentro do Poder Judiciário, dentro das instituições, é muito grande. Por isso que essa mise-en-scène que ele fez pedindo uma eventual cassação do Dias Toffoli é balela. O Dias Toffoli fez um movimento de composição com o bolsonarismo desde 2018, ainda na campanha eleitoral, quando ele colocou como chefe de gabinete um general, pela primeira vez na história do Supremo Tribunal Federal. Nem na ditadura militar isso aconteceu, né? Foi Dias Toffoli quem inventou essa jabuticaba e colocou o general Fernando Azevedo e Silva como chefe de gabinete do presidente do Supremo Tribunal Federal. O Fernando Azevedo e Silva sai de lá para se tornar o primeiro-ministro da Defesa do Bolsonaro. E foi o Dias Toffoli também quem, antes da posse do Bolsonaro, né, ainda com a eleição rolando e ele já eleito presidente do STF, ele foi dar uma palestra no Largo de São Francisco, na Faculdade de Direito da USP, e ele disse que o que aconteceu em 64 não foi um golpe, foi um movimento. Né? Isso a campanha rolando. Né?
assombrou até os assessores dele e foi um movimento de composição com o bolsonarismo, né? É isso que essa mise-en-scène tem esse preço, Gabi. Exatamente. Agora, o Flávio, o Lula, se apresentar como moderado, você acha que vai ter um efeito, né? Outro dia até teve essa história dele gravar um vídeo usando, foi ontem, né? Todes, né? Essa história do Todes e tal. Isso é uma coisa, né? Aqui nós estamos falando de uma outra coisa, que é ele manter relação com a cúpulas institucionais, né? Você acha que é uma operação que pode dar certo na campanha para o Flávio Bolsonaro, ao contrário do Jair, né? Que não tinha muito como fazer esse tipo que não tinha como se apresentar, né, nesse caminho? Isso é uma questão, né? Mas acho que a principal é tentar entender e tentar esmiuçar aqui depois mais para a gente essas estranhas relações dele com o Toffoli, né? Se podem surgir aí coisas, fatos novos nas investigações, e o Flávio perdeu o controle disso, né? Nas investigações que estão pululando ali nos bastidores do Congresso Nacional, né, Lula? Isso. Rodrigo, o Flávio Bolsonaro, ele nunca foi um desbocado, um político de uma verve violenta como o irmão Eduardo. Nunca foi um maluquete debochado como o irmão Carlos. E também nunca foi um completo despreparado como o pai Jair Bolsonaro no exercício do mandato. Porém, Lula é muito elegante, nunca né? foi um parlamentar qualificado. Muito elegante. Muito elegante nas críticas. Para dizer que o Bolsonaro era um traste. Ele não é um traste, vamos dizer assim, traduzindo, né? Não é um traste tão grande como o pai, é um meio traste, talvez. Temos que manter o nível do debate com vossas excelências, entendeu? Maravilhoso, Lula, então, maravilhoso. Mas então, o Flávio Bolsonaro, ele nunca foi um político de atuação qualificada, de atuação estruturada, de atuação estratégica. Vejam o que aconteceu numa CPMI fundamental para o desgoverno do pai dele, que foi a CPMI da Covid. Naquele momento, o Flávio Bolsonaro, ele era integrante da CPMI, ele não conseguia tirar o governo do banco dos réus, ele nunca conseguiu criar estratégias de atuação na CPMI que tirasse, né, o Ministério da Saúde, a falta de ação do governo federal, o comportamento descabido, inapropriado do pai dele, da janela de apuração ali da CPI, e sempre que ele entrava em ação, era para criar grandes confusões e sendo violento e atacando as mulheres senadoras, né? No curso daquelas investigações, ele fez ataques à senadora Simone Tebet, ele fez ataques à senadora Leila, né, durante aquela CPMI, e ele criava grandes confusões. Então ele nunca teve uma atuação por dentro do parlamento. Ele está passando por Brasília e ele não é nenhum negociador político. Aí o que é que ele recebe como dote para essa candidatura? O PL, partido que terá R$1 bilhão de fundo de campanha para distribuir, né, nas campanhas daqueles nos quais ele quer investir, né, de maneira prioritária. E, claro, uma dessas campanhas é a campanha do Flávio Bolsonaro. Ele precisa agora, então, criar um grupo estratégico, né, para a execução dessa campanha. Quem foi a primeira pessoa que ele pegou como publicitário, né, que neste momento não é o publicitário de campanha dele, mas ele pegou um policial militar afastado aqui da Polícia Militar do Distrito Federal, chamado, eu não sei o sobrenome, tá? Marcelão, Marcelão da Calix, né? Marcelão da Calix. A Calix é uma agência de publicidade absolutamente desqualificada,
criada nos anos do bolsonarismo, mas que venceu licitações na esplanada dos ministérios, está com contas ativas no governo federal até hoje, e é esse Marcelão da Calix que está atrás, né, de montar o grupo de assessoramento que vai dar esse lustro político no Flávio Bolsonaro, se ele conseguir. Por outro lado, o PL dá a ele uma estrutura financeira para pagar essa assessoria. E o Valdemar Costa Neto é quem está abrindo o bolso para dar curso a essa manutenção. Então, o Flávio Bolsonaro é um jovem polido em construção. Na minha opinião, não dará certo, será descoberto, porque o que ele cometeu de atrocidades verbais nos verões passados, no período em que eles eram poder, no período em que eles estavam em ascensão, tudo surgirá. Hoje eu assisti um vídeo de 6 minutos e 8 que já está rodando nas redes sociais. É um vídeo até recente do dia em que o Donald Trump implementou aquela estratégia já derrubada pela Suprema Corte Americana, né, do tarifaço sobre o Brasil, e foi o Flávio Bolsonaro dando uma entrevista absolutamente desastrosa para ele na Globo News, em que ele cai pelas próprias palavras. Então, é claro que isso será cobrado do Flávio Bolsonaro nas ruas, na campanha, no curso da campanha. É só uma questão de tempo. Nessa entrevista, por sinal, o Flávio Bolsonaro dizia alguma coisa assim: é óbvio que o governo brasileiro não tem o que negociar com os americanos e tem que ceder. Então tem que fazer o que o Trump está pedindo. É claro que não vai haver recuo. Então, numa hora como essa, isso ele dizendo. E o governo brasileiro fazendo justamente o contrário, enfrentando os Estados Unidos, e no final venceu todas as batalhas, venceu a guerra do tarifaço, né? Então, numa discussão, num debate presidencial, né, numa campanha que está só começando, que vai durar o resto do ano, até o final de outubro, né, esperamos que há uma chance de ela que se resolva ainda no primeiro turno, então seria até a primeira semana de outubro, né, esse debate vai expor o Flávio Bolsonaro. E lembremos que em 2018 o Bolsonaro não foi exposto, né, para dizer o que pensava, porque ele foi protegido, né, pelo silêncio daquela facada. Foi, Perfeito. E também muitas vezes dizendo, procura lá no posto Ipiranga. O Flávio até queria ter um posto Ipiranga também. Não respondia nada da área econômica, mas esse vídeo que o Lula cita, ele é mortal. É um diálogo com o Gerson Camarote, uma entrevista na Globo News, um vídeo acaba. Você ia citar o Posto Ipiranga porque ele não está conseguindo trazer o Posto Ipiranga. Pois porque ele queria o Posto Ipiranga também, o Flávio, né, tentou convidar o Paulo Guedes, não só o Paulo Guedes, também, gente, o Campos Neto, para traçar um plano econômico para ele queria recriar o Ministério da Economia. Caíram fora. Nos mesmos moldes do Jair Bolsonaro, é isso, não é nem que eles caíram fora, eles nem chegaram a cair dentro, gente. Nem chegaram a cogitar. Pois é, e nenhum dos dois topou, então o Kleber Lourenço, né, diz que tanto o Guedes quanto o Campos Neto, eles responderam que não querem mais voltar ao serviço público, então Acho que eles ficou sem o Posto Ipiranga. Eu acho que eles estão com um pouco de receio das investigações que podem cair sobre eles, né? No caso do Roberto Campos Neto, tem a própria história do Master, né? Que progrediu enquanto ele era presidente do Banco Central. E no caso do Paulo Guedes, ele tem dinheiro guardado fora do Brasil, tem fundo de investimento para tudo que é canto. Botar a cara a tapa de novo numa campanha eleitoral, vão puxar a capivara dele tudo de novo, né? E vai ter a comparação com a economia do Paulo Guedes, a economia do Haddad, é mortal também, tem história. Dizer que eles não querem voltar para o serviço público. Nunca foram do serviço público. Isso, o Campos Neto virou vice-presidente do Nubank, né? O Nubank hoje, ele passou, em tamanho, em ativos, ele passou o Banco Itaú no Brasil.
né? Então, o Campos Neto ele está num outro circuito. Ele gostaria de ser, sim, ele o candidato da direita brasileira. Se a direita brasileira fosse inteligente. Ele almejou isso, né? Mas não conseguiu, até porque a direita brasileira é extremamente ignorante, é uma direita totalmente desqualificada e despreparada para a política e não soube fazer essa articulação, esquecendo essa página terrível do bolsonarismo no Brasil. E o Paulo Guedes é isso que o Rodrigo falou. O Paulo Guedes está querendo curtir a vida doidado, o que resta dela com o dinheiro que ele arrecadou. Né? O que resta. Para que vão entrar nessa, né? Se esse dinheiro não tivesse passado pelo sacrifício de boa parte da população brasileira, tudo bem, aí até desejar que ele curtisse a vida doidado. O pior é que a gente sabe a origem de parte dessa grana. Né? É a origem de parte da grana. Olha, dá tempo de trazer mais uma muito rapidinho. Ainda com Lula, hein, Lula? Por Olha favor. Só. A gente tem pouco tempo, mas eu não quero deixar de trazer aqui essa, porque foi o Silas Malafaia, né, o pastor, dizendo que a melhor forma do Eduardo Bolsonaro ajudar na pré-campanha do Flávio para a presidência é ficando calado. Então, esse foi o conselho do Malafaia. Ele disse: calado, o Eduardo vai ajudar muito mais o irmão do que abrindo a boca para falar asneira. Ele calado vai ser um belíssimo cabo eleitoral para o irmão. O Malafaia sempre dando declarações assim muito afetivas. Muito, né? Super. Ele adora realmente os filhos do Jair Bolsonaro, hein, Lula? Olha, essa é uma expressão que se tornou clássica no Rio de Janeiro, essa de que calado fulano é um poeta, né? E é isso que o Malafaia está dizendo, que calado o Eduardo vai contribuir muito para a campanha. Isso tudo começou, Chico conheceu o Oldemário Touguinhó, né? Que foi um cronista de esportes do velho Jornal do Brasil, e o Touguinhó tinha uma relação muito próxima, muito boa com o Pelé. Exato. Com o Pelé, tá? E um dia num jantar black tie, o Pelé começou a falar algumas coisas, né, que não eram de futebol, né? E aí o Touguinho pegou o microfone e disse: "Ô Pelé, cala a boca, que você só serve calado na pequena área." Né? Exatamente. É isso. É só para fazer o gol. A origem é essa aí. Nesse caso não faz nenhum gol, né? Mas beleza. Lula, obrigada. Bom ter você com a gente, querido. Obrigado a vocês. Até logo. Valeu. Boa noite, meu velho. Eu já lembro da frase que o Romário reciclou e disse: o Pelé calado é um poeta. Já era da origem. Ele estava citando o Touguinho, então. Que é esse clássico, né? Esse clássico. É isso aí. Gente, só para trazer mais uma notícia aqui, ainda temos notícia desse minuto final. Nossa. O Derrite, o Guilherme Derrite, deputado, né? Ele está acusando o Senado de enfraquecer o combate ao crime organizado nesse novo relatório do PL antifacção, rejeitando essas mudanças que foram feitas pelos senadores e disse que o texto virou uma colcha de retalhos. Curioso isso, né, aqui, porque o PL antifacção ele deve ser votado ainda hoje. O Derrite alterou, então, e criticou esse texto do Senado e amanhã a gente vai detalhar como tudo isso ficou. Mas curioso porque muita gente fez essa crítica justamente ao Derrite, pessoal. Então, vamos nessa, que já estamos estouradíssimos, e agradecer a nossa audiência que ficou com a gente até o final: Edilson Damião, Cláudio Montovani, Maria Lúcia, Antônio Palhares, Nina Taylor, Camila Alves e grande elenco da nossa audiência. Que maravilha. É isso aí. Vamos nessa, Chico e Rodrigo? Assistiu Precisamos Conversar? Bora pra frente. Então bora. Até amanhã, pessoal. Boa noite. Visualiza aqui a situação. Você está no encontro da família, você está na mesa do bar com os amigos da escola ou da faculdade e de repente surge um daqueles temas polêmicos. E aí você está lá do outro lado, a tia do Zap, o cara da extrema direita, não sei o quê, e começa a argumentar do lado dele, você puxa os seus argumentos, a discussão começa a elevar ali o tom, a temperatura, e você precisa de uma grande cartada para inquestionavelmente ganhar aquela discussão. Pois é, o ICL criou uma ferramenta que vai te dar esse superpoder.
É como se no meio da discussão você pudesse trazer para o seu lado o João César Castro Rocha, o Gessé Souza, a Marilena Chauí, o Michael Sandel, o Domênico de Masi, os maiores professores e professoras do mundo, mas de uma maneira rápida, prática e detalhe, pessoal. É uma ferramenta que não existe no mundo e é fruto de mais de um ano de trabalho de uma equipe enorme do ICL. Ela muda o jogo completamente. Ela se chama Oráculo ICL e vai ser revelada no dia 26 de fevereiro às 8 horas da noite.